E essa devia ser claramente a opção portuguesa, tendo em conta a dimensão dos nossos tráfegos. Para nós termos a ligação à Europa, é evidente que não é ligar a Madrid. A ligação à Europa tem que passar diretamente pela ligação para os lados dos Pirineus, ou seja, para a França. E a ligação à Europa, pelo caminho mais curto, como aliás se nota pelo tráfego do próprio rodoviário de mercadorias, faz-se através do corredor Vilar Formoso-Irún, não através do corredor de Lisboa-Madrid, Lisboa-Caia-Madrid. Mesmo no eixo, é outro erro que está na estratégia da RAV, mesmo no novo eixo Lisboa-Porto, que a RAV está a conceber como linha exclusiva de passageiros e que, por exemplo, não vai permitir que a nova rede Bitola Europeia articule os portos de Leixões e de Aveiro com o percurso natural consolidado ao longo das décadas pelas nossas exportações e importações, que é o corredor Valladolid-Irún. E essa linha exclusiva de passageiros é uma opção completamente errada. Portanto, esse eixo devia ser concebido como linha mista, capaz de assegurar a articulação nacional e internacional, quer de passageiros, quer de mercadorias. Nesta matéria estamos dependentes de Espanha, porque, enfim, se nós pudéssemos fazer uma ponte, nós não podemos. De facto, está Portugal, está a Espanha e depois é que está a França. E, portanto, aquilo que nós façamos tem que estar dependente daquilo que Espanha vai fazer. E por isso nós, ao fazermos estas linhas novas, mesmo em convencional, fazemos com bitola ainda e bitola ibérica, mas já com uns mecanismos, que é a travessa polivalente, que nos permite, quase de um dia para o outro, mudar a bitola, assim que os espanhóis mudarem, que nós mudamos também. Porque fica já tudo preparado para a bitola europeia. Simplesmente o carril, em vez de ser posto aqui, é posto um bocadinho mais ao lado. E, portanto, mas com um mecanismo que permite, muito rapidamente, mudar para a bitola que existe no resto da Europa. Agora, de facto, só o podemos fazer quando existir, quando essa ligação à França, quando Espanha também a fizer. Nossa rede ferroviária é uma rede ferroviária de há 150 anos. Na altura não havia carros, não havia aviões e, lá está, que não havia comboios de alta velocidade. Nós temos neste momento falta para ligar à Europa de uma rede de bitola europeia. Se nós vamos fazer uma nova rede de bitola europeia, devemos utilizar os parâmetros de dimensionamento geométricos que são os mais adequados. E os parâmetros de dimensionamento geométrico que são os mais adequados é prever para grandes velocidades, porque nós não podemos andar a fazer uma linha de ferroviária para hoje e outra para daqui a 20 anos e outra para daqui a 40 anos. Isso é uma posição que alguns economistas defendem, mas que, sendo que Portugal é um país pobre, não tem capacidade para estar a fazer agora uma linha daqui a 20 anos, outra daqui a 40 anos, outra daqui a 60 anos. Nós temos que fazer uma linha que há de servir Portugal para 50 ou 60 anos. Para se compreender até que ponto a ferrovia dita ao futuro da logística de um país, atente-se para a comparação entre o porto de Barcelona e o de Gioia Tauro, o maior porto italiano no sul do país. A sua ligação através de ferrovia com bitola europeia ao centro da Europa fez com que gradualmente este porto italiano tenha ultrapassado o grande porto espanhol, tendo-se tornado no 7º maior porto de contentores da Europa. O mapa da rede de alta velocidade em 2025 estender-se-á por toda a Europa. Serão 140 os aeroportos com ligação à alta velocidade e 31 as cidades com mais de 10 milhões de passageiros por ano. Além disso, espera-se que o volume de carga transportada por ferrovia cresça exponencialmente à medida que sobe o custo dos transportes com forte libertação do dióxido de carbono. Portugal terá um eixo ferroviário essencial para a exportação dos bens produzidos no país, o Aveiro-Salamanca, embora este esteja adiado sine die. Daí para a Europa, pela fronteira Irún-Hendai, é um pequeno salto, mas muitas questões estão ainda por resolver, a maior das quais é de saber se é necessário construir rapidamente um gigantesco aeroporto que servirá de base operacional para uma companhia aérea nacional. A TAP, recorde-se, está perto de atingir perdas no valor de 1 milhão de euros dia. Veremos a TAP falir? E se assim for, valerá a pena fazer um grande aeroporto em Alcochete ou levar para lá apenas as companhias low cost e manter a Portela? Ainda muita água vai correr sobre o que são realmente os projetos com futuro para o país. A discussão recomeça em outubro.
Estamos a chegar ao fim. O Radar foi hoje perceber os pontos mais complexos do novo programa de alta velocidade em Portugal. Com a ajuda de vários especialistas que confrontam a posição do Governo, viajamos pelas alternativas ao traçado Porto-Lisboa e deciframos o que significa mercadorias quando se fala em alta velocidade. O Radar tem outros horários, pode consultá-los em rtp.pt ou em faroldeideias.com. A alta velocidade é considerada muitas vezes como um luxo que o país não pode suportar. Mas também representa a entrada de Portugal numa rede europeia ferroviária que, por exemplo, Espanha já inaugurou há 17 anos. Faz sentido? Tentamos ajudá-lo a ter a sua própria opinião. Entretanto, fique atento porque o próximo a ter que decidir o futuro do país pode mesmo ser você.